Por todos os 4 cantos da terra, montanhas e cordilheiras erguem aos céus o nosso olhar. Dos Andes aos Apalaches nas Américas, dos Alpes e Pirineus na Europa Ocidental, ao Cáucaso e Montes Urais, compondo fronteira com a Ásia. Da Cordilheira Australiana à Cordilheira do Atlas na África. E até mesmo as montanhas da Rainha Maud, na Antártida Oriental. A mais famosa do mundo, a Cordilheira do Himalaia, é adornada pela montanha mais alta do planeta, o Everest. Em todos os continentes, com seus picos nevados, alturas maciças e desfiladeiros profundos, as regiões montanhosas atraem a escalar, superar limites e contemplar as majestosas paisagens de outro ponto de vista, muito mais alto. Mas você sabia que a origem da maior parte delas está no choque entre placas da crosta terrestre? Neste episódio, vamos conhecer o quanto a tectônica de placas tem moldado o nosso planeta. Aliás, já é consenso entre os cientistas que no passado houve uma vasta e porção única de terra seca, a Pangeia. Teria então a tectônica de placas poder suficiente para fragmentar um supercontinente? Ou seria necessário um conjunto de fatores para orquestrar esta divisão em placas? Afinal, como foi liberada tamanha energia? Ao observarmos atentamente um mapa mundial, é fácil perceber que a costa da América e da África parecem se encaixar. Séculos atrás, atlas que revelavam contornos do Velho Mundo e do Novo Mundo já ofereciam as primeiras evidências de uma configuração complementar semelhante à de peças em um quebra-cabeça. Foi o cartógrafo belga Abraham Ortelius, considerado o pai do Atlas moderno, que em 1596 sugeriu que as Américas foram afastadas da Europa e África por terremotos e inundações. E afirmou: os vestígios da ruptura revelam-se se alguém trouxer para sua frente um mapa do mundo e observar com cuidado as costas dos 3 continentes. Mesmo assim, em 1920, o cientista alemão Alfred Wegener foi ridicularizado ao propor a teoria da deriva continental. Somente na década de 1960, a comunidade científica reconsiderou com novos dados e aceitou efetivamente a tectônica de placas. Que evidências trouxeram, então, esta mudança de paradigma, quando até então poucos de fato creram? A ideia de que os continentes nem sempre teve essa configuração já é bem antiga. Já no século XVI, um cartógrafo chamado Abraham Ortelius, ele já postulava que os continentes poderiam ter outras configurações no passado. Mais tarde, no início do século XX, por volta de 1915, um engenheiro climatologista chamado Alfred Wegener, ele postulou a teoria da deriva dos continentes, tentando demonstrar que os continentes de hoje se formaram a partir de um grande continente que ele chamou Pangeia. Wegener tinha algumas evidências. Ele tinha evidências do aspecto morfológico, existiam evidências paleontológicas e existiam evidências paleoclimáticas. No caso das evidências com respeito à morfologia, é muito evidente. Qualquer pessoa que pegue o mapa mundi e observe a borda leste da América do Sul com a borda oeste da África, percebe que esses 2 continentes se encaixam quase que perfeitamente. Por outro lado, existem evidências que vêm dos fósseis, que dizem respeito de um possível continente que esteve junto. Cerca de Rio Claro, em Brasil, se encontra um pequeno fóssil de dinosaurio, el Mesosaurio. El Mesosaurio
Era un pequeño dinosaurio que medía 80 centímetros, pequeño. Y este dinosaurio es curioso porque únicamente se encuentra en la zona del Río Claro, en Brasil, a 100 kilómetros del océano. Y si unimos África y Sudamérica, en África, a la misma altura, aparece el mismo fósil. Se considera que este fósil confirma la teoría que África y Sudamérica estuvieron unidos en algún tiempo. Glossopteris era uma planta que poderia alcançar 4 a 6 metros de profundidade, é do grupo das gimnospermas e contribuíram muito para a formação de depósitos de carvão, principalmente no Brasil e na África. O fato interessante é que Glossopteris é encontrado somente na América do Sul, na África, na Antártica e na Austrália. Considerando que a semente de Glossopteris era uma semente relativamente grande e um pouco pesada, fica difícil imaginar que essa semente pudesse deslocar todo o Oceano Atlântico até a África ou vice-versa. Portanto, novamente, é mais plausível imaginar que esses blocos continentais estivessem juntos e que Glossopteris compunha algumas florestas no interior desse continente. Most people have heard of Pangaea or Gondwanaland was a supercontinent. Gondwanaland was a collection of the southern continents, South America, Africa, Antarctica, Australia, and part of India. And Gondwana split apart from the northern part of Pangaea. But we think that Pangaea was a supercontinent that actually formed during the flood. We think initially during the creation week there was a supercontinent called Rodinia, and as the flood began, Rodinia broke apart, and then those pieces came back together during the flood to make Pangaea. So yes, Pangaea was a supercontinent, but it was an underwater supercontinent during Noah's flood. And then during the flood, during the end of the flood, Pangaea began to break apart to make the current continents that we have today. And so the Atlantic Ocean would have formed towards the end of the flood, and then as the continents emerged, they would look very similar to what we have today. En un pasado remoto, la Tierra estaba conformada de una manera diferente. Los continentes no eran como los que tenemos ahora, sino que estaba todo unido en una gran masa que llamamos Pangea. Y la historia geológica nos muestra de que ese supercontinente se tiene que haber fracturado y dividido para formar distintas cuencas donde después se debieron haber depositado sedimentos y capas, y eventualmente se generaron los distintos continentes que estaban formando esta gran masa como un supercontinente. Y la idea es de que después de un tiempo, por procesos en el interior de la Tierra, que algunos piensan tienen que ver con el calentamiento de las rocas adentro en el interior de la Tierra y cómo esas capas de roca derretida se están moviendo en el interior de la Tierra en corrientes de subducción, hicieron que parte de los continentes empezaran a moverse y se empezara a separar el supercontinente de Pangea, y eso es lo que al principio se llamó deriva continental. Por ahí, por los años 1900, algunos empezaron a ver que los continentes tienen bordes que podrían encajar, como por ejemplo Sudamérica y África y otros lugares que parecía que los bordes continentales podían encajar, pero ahora están separados por miles de kilómetros. Así que la idea es de que los continentes se fueron separando y eventualmente terminaron en la posición en que están hoy. A eso últimamente se lo ha denominado la teoría de la tectónica de placas.
A hipótese do Wernicke não teve muita credibilidade porque o Wernicke não conseguiu apresentar um modelo, um motor que fizesse os continentes se afastarem um do outro. Isso porque naquela época a geologia ainda não conhecia muito a respeito dos movimentos tangenciais na crosta terrestre. Os geólogos acreditavam muito nos movimentos verticais, movimentos da crosta para o manto, do manto para a crosta. Não se conhecia mecanismos que provocassem deslocamentos tangenciais do continente. Por isso que a hipótese do Wernicke ficou um pouco deixada de lado, porque ele não conseguiu mostrar qual que é o motor que coloca os continentes para se movimentar. Já no final da década de 50, início da década de 60, uma série de estudos com base no magnetismo feito no fundo dos oceanos encontraram alguns padrões de anomalia magnética nas lavas de basalto, mostrando que havia uma expansão do assoalho do oceano, ou seja, que o oceano se expandia. Esses estudos levaram a uma hipótese que ficou conhecida como a corrente de convecção, ou as células de convecção. Qual que é o princípio das células de convecção? Ela parte do princípio que no manto existem locais que são anomalamente quentes, mais quentes do que os outros locais. Esses locais, por serem muito quentes, eles fazem com que o material que esteja em volta ele acenda a superfície por diferença de densidade. Por ser mais leve, a tendência desse material é subir. Ao esse material chegar na superfície, ele resfria, se espalha e depois ele é forçado para descer novamente para o manto onde estavam os locais mais quentes. Isso gera como se fosse uma célula de convecção. Ele está quente, sobe por diferença de densidade, resfria no topo e depois desce por diferença de gravidade e densidade e vai até de novo aquele ponto quente. Esse movimento que nós conhecemos por célula de convecção seria um motor que fizesse com que os continentes rodassem. Na verdade, os continentes seriam placas rígidas e essa células seriam as esteiras, de forma que os continentes se moviam sobre essas esteiras. Essa teoria que deu a ideia, a hipótese do deslocamento dos continentes e das próprias placas tectônicas. En este momento se ha verificado que Sudamérica y África se separan 8 centímetros por año, porque en el Océano Atlántico, en el centro, hay volcanes que largan lava bajo el mar. Y esos volcanes van empujando. Entonces la teoría de Wegener se elaboró con la deriva continental, que los continentes se van separando. Eso está verificado. Y como la base del Océano Atlántico va empujando los continentes y existe también la placa del Pacífico, el continente de Sudamérica se va arrugando y aparece la cordillera de los Andes. Esa es la deriva continental, que hoy es aceptada por los geólogos. A energia que move as placas terrestres enquanto estas flutuam no magma é de origem ainda incerta e, de certa forma, desconhecida. O fato é que a deriva continental continua a ocorrer e, neste discreto movimento que hoje atinge no máximo 10 centímetros por ano, a consequência se faz notória ao extremo quando as placas friccionam, provocando tremores de terra. Estas forças que culminam em terremotos tão gigantes e imprevisíveis, não podemos impedir. Esta famosa formação geológica, a Cordilheira dos Andes, segundo os cientistas, foi o resultado do choque entre as placas tectônicas sul-americana e Nazca. E os frequentes terremotos que ocorrem na região até hoje seriam o reajuste dessas grandes placas que estão ainda deslizando sobre o manto terrestre. No caso da Cordilheira dos Andes, nós temos o Oceano Pacífico mergulhando por baixo, a placa do Pacífico mergulhando por baixo da América do Sul. Um outro caso, as placas estão expandindo, como é no caso do Oceano Atlântico. A África está afastando do continente sul-americano
pela expansão do assoalho oceânico, ou seja, existe uma grande dorsal no meio do Oceano Atlântico, que é o eixo de simetria a partir do qual as duas placas se separam. Existe uma terceira situação em que as placas nem estão convergindo, nem estão separando. Elas estão num movimento diferencial, uma em relação à outra. Isso é um caso muito comum na falha de St. Andreas, lá no oeste dos Estados Unidos. Essa configuração das placas que passou a explicar grande parte, se não todos os terremotos e os vulcões, ou seja, os terremotos e o vulcanismo está quase que essencialmente associado ao movimento de placas. E eles ocorrem justamente no limite das placas em função da estabilidade gerada do movimento diferencial de uma placa para outra. Portanto, nesses movimentos eu gero terremotos, nesses movimentos eu gero calor, eu aqueço a profundidade, gero magma e eu gero os vulcões. Y en California, en Estados Unidos, está una fisura que se debe a que la placa del Pacífico empuja y la del Atlántico empuja. Entonces ahí está la falla de San Andrés, donde se producen terremotos, cerca de la ciudad de San Francisco y otras ciudades grandes. Y en Chile se producen terremotos por el mismo motivo, porque la placa del Pacífico empuja, la del Atlántico empuja, en algún lugar del continente se tiene que arrugar, la cordillera de los Andes. Y juntamente con el levantamiento de la cordillera se producen roturas, que son los volcanes. Por eso hay 40 volcanes en Chile, en el límite con Argentina. Se cree que la corteza terrestre está formada por alrededor de unas 20 placas, algunas más grandes y muchas pequeñas, que se están moviendo todavía hoy a cierta velocidad y algunas se están separando unas de otras y otras están chocando unas con otras y otras pasan rozándose unas con otras y entonces producen bordes de distintos tipos. Bordes convergentes cuando las placas se unen y chocan o cuando una placa se mete debajo de otra, o bordes divergentes donde se está separando las placas, como por ejemplo en la dorsal centroatlántica, en el fondo del Océano Atlántico, tenemos un lugar donde se están separando las placas y ahí está surgiendo material volcánico constantemente. Entonces, en estos lugares de separación surge nuevo material volcánico que se va acumulando en el fondo en forma de basaltos. Y en otros lugares se producen deslizamientos uno a lo largo del otro, donde las placas se van rozando. A lo largo de todas las placas, de todos los bordes, ocurren terremotos y erupciones volcánicas, levantamiento de cordilleras donde están chocando las placas, donde por ejemplo una placa se mete abajo de la otra, entonces llega a tal profundidad que el material que tiene se funde, se hace líquido y después surge otra vez en el medio de una cordillera acá en la placa continental. Um caso muito típico é o caso do Japão. No caso do Japão, nós temos duas placas oceânicas se chocando uma em relação à outra. Portanto, o Japão está em cima de uma cadeia de vulcões, porque eu tenho choque de duas placas oceânicas, o atrito entre elas gera calor em profundidade, que gera os vulcões em superfície. Portanto, todo o Japão, na verdade, é uma ilha vulcânica. Essa é uma situação, placas oceânicas chocando com placas oceânicas. Eu tenho um outro exemplo, que é até recente, no caso do terremoto no Nepal, onde eu tenho placa continental chocando com placa continental. Também gera terremotos muito violentos. Nesse caso, eu não tenho nenhum envolvimento de placa oceânica. Eu tenho dois blocos continentais. A placa da Índia com a placa do norte, lá da Ásia, se chocando continente com continente, chocando uma com a outra. Nesse caso, um dos efeitos é a própria Cordilheira dos Andes, que é o resultado do choque desses dois continentes.
Então, nesse caso, eu tenho continente com continente. Uma outra situação que nós temos seria continente com oceano. Ou seja, nem é oceano com oceano, nem continente com continente. Eu tenho crosta oceânica batendo numa crosta continental, que é o caso mais típico da América do Sul. Resultado seria a Cordilheira dos Andes na América do Sul e as Rochosas na América do Norte, onde a placa do Pacífico, que é uma crosta oceânica, força a placa, no caso a placa da Sul-Americana. Como a placa sul-americana é mais rígida e mais espessa, ela é da ordem de 50 a 100 quilômetros, enquanto a placa oceânica é da faixa de 10 a 5 quilômetros, portanto muito mais fina e mais maleável, a tendência é que a placa oceânica penetre por baixo da placa continental, mas o contato das duas gera uma cadeia de montanhas que no caso da América do Sul é a Cordilheira dos Andes. So as you think about plate tectonic activity, and the most obvious examples of that are earthquakes and volcanoes, you find that the Bible often talks about both earthquakes and volcanoes. And for good reason. If you go to the Middle East, if you go to Israel, Palestine, Jordan, that area, you find evidence for volcanic activity. In the Galilee area, it's covered with basalt. Basalt is black volcanic rocks, and so there was volcanic activity there. But in addition, you find lots of examples of earthquakes there as well. And so the Jordan River Valley is right on a transform fault where two tectonic plates are moving past each other. And whenever they move, you suddenly get an earthquake. And that's the standard geological explanation for why you have the Dead Sea that is several hundred meters below sea level, because you have two plates moving past each other, and where they're moving, in one place they're opening up, and so you have something that's far below sea level. So the Bible often talks about earthquakes, and the Bible also talks about rocks that smoke or are melting or something like that. In some places, it specifically refers to those activities as when God intervenes in some way, but in other instances, it just refers to earthquakes as, just a thing that happened, not necessarily God's special intervention. So as I give talks about plate tectonics, I like to tie in earthquakes and volcanoes and the Bible's reference to those. Pangeia foi grande bloco continental, megacontinente que teria existido no passado da história da Terra. Não dá para nós afirmarmos que Pangeia teria sido o continente mais antigo, uma vez que quando nós olhamos no seu interior, nós encontramos suturas ou cicatrizes que indicam que Pangeia, na verdade, teria se formado a partir da reunião de outros blocos continentais, dando origem a esse grande continente. Portanto, Pangeia se formou, ficou intacta por um tempo e depois ela se fragmentou, formando dois grandes blocos, Gondwana no hemisfério sul e Laurásia mais para o hemisfério norte. E em seguida esses blocos foram se partindo e deram origem aos continentes que nós temos hoje. América do Sul, América do Norte, África, Antártica, Oceania e Ásia. Una historia, yo diría, muy catastrófica, porque si creemos que todo esto realmente pasó en un corto periodo de tiempo, debemos pensar en mecanismos rápidos para que estos continentes se hayan movido la distancia que se movieron. Hay un famoso geofísico, John Baumgartner, y él ha propuesto un modelo de tectónica de placas catastrófico, donde las placas, él cree, se movieron rápidamente. Una vez que empezaron a moverse más rápido, más rápido, más rápido, y se produjo una especie de aceleración del movimiento
cosa de que todo eso ocurriera en un corto periodo de tiempo. Pero bueno, el modelo parece ser muy bueno, pero tiene algunos problemas que todavía no se han resuelto, como el tiempo que tardaría en enfriarse todo el calor producido por una fricción y un movimiento tan rápido, y una cantidad de otras cosas relacionadas. Pero bueno, por lo menos alguien ha propuesto un movimiento tectónico para los continentes de alta velocidad. Otro modelo sostiene que a lo mejor había una cantidad de agua debajo de la superficie de la corteza terrestre, y que a lo mejor las placas se pudieron mover a lo largo de estas capas de agua, y que eso hubiera enfriado y hubiera facilitado el movimiento. Es la teoría de las hidroplacas. Tanto na teoria científica quanto no registro das escrituras, os processos da tectônica de placas tiveram seu começo em uma terra primitiva, homogênea. Qual teria sido então o impulso inicial da fragmentação? A origem dos mecanismos que causam o movimento destas placas sobre o magma permanece desconhecida do ser humano. O fato é que tal força ou impacto foi suficiente para fragmentar toda a litosfera do planeta e repercutir até os nossos dias. Que fenômeno catastrófico teria sacudido o mundo inteiro no passado? Que evento transformou completamente a geografia da Terra, provocando mudanças de alto a baixo e deixando marcas tão profundas? Assim como a compreensão da deriva continental há meio século representou uma revolução científica, quebrando os paradigmas da época, a história da Terra tem sido reescrita em sucessivas atualizações de modelos a partir dos novos dados, o que nos faz refletir. Que mudanças significativas de compreensão ainda teremos num futuro não muito distante?